Machu Picchu é uma cidadela impressionante, construída em meio a uma neblina densa a uma altitude de 2.700 metros. Foi usada pelos Incas como centro religioso do império. Em diversos momentos da sua história, especulou-se bastante sobre as verdadeiras origens deste lugar mágico. Talvez ele tenha pertencido a uma civilização avançada, muito mais antiga do que os próprios Incas. Suas impressionantes paredes de pedras gigantescas, montadas com tamanha maestria e engenhosidade, indicam que uma tecnologia avançada foi utilizada em sua construção. Entre seus muros e ruas, surgem mistérios difíceis de desvendar. Um dos elementos imprescindíveis da cidade é a água, que juntamente com o sol, constitui uma parte essencial de Machu Picchu. Na verdade, a água flui das fontes através de canais, formando cascatas que integram a cidadela com esse elemento vital. Com este elemento fundamental para a vida, a água, no entanto, há um lugar onde a água possui uma finalidade bastante distinta de qualquer outra. Em um dos edifícios, conhecido como a Casa dos Espelhos de Água, é possível ver 2 tanques circulares de granito incorporados ao solo, onde uma fina película de água permanece em repouso. Claro, as interpretações sobre este lugar enigmático são variadas e não concordam sobre como os antigos habitantes utilizavam esses espelhos singulares. Algumas teorias sugerem que eles tinham um uso astronômico, permitindo a observação de pontos-chave para o ciclo solar. Outras teorias, no entanto, sustentam que esses tanques eram simples locais para moer milho ou recipientes para armazenar corantes naturais utilizados na coloração de tecidos. Assim, a Casa dos Espelhos poderia ser uma simples oficina ou um local cerimonial sagrado. No entanto, pode haver uma explicação muito diferente dessas possíveis hipóteses. Arqueólogos frequentemente atribuem a construção de Machu Picchu ao rei Inca Pachacútec. O jovem príncipe Titu Cuzi entrou para a história como Pachacútec, que significa aquele que altera o espaço e o tempo. Ele foi o grande transformador do Império Inca. A história relata que os Chancas, inimigos dos Incas, sitiaram a cidade de Cusco, forçando a fuga do rei Inca Tuntopac, também conhecido como Iracocha Inca, e de seu filho mais velho, Urco, herdeiro do trono. No entanto, seu outro filho, o jovem Titu Cuzi, resistiu e enfrentou o poderoso exército dos Chancas. Eles foram derrotados de forma tão severa que, segundo a lenda, até as pedras se levantaram para lutar ao seu lado. Esta batalha fez com que o rei Atun Tópaco nomeasse sucessor ao trono. E foi assim que o príncipe Titu Cuzi tornou-se rei Inca, transformando-se em Pachacútec. O cronista espanhol Sarmiento de Gamboa descreve essa batalha durante o cerco dos Chancas a Pachacútec. Segundo ele, uma figura apareceu no ar como se fosse o sol e afirmou que Pachacútec venceria a batalha. Esta figura também mostrou a ele um espelho no qual o jovem Inca viu todas as nações que conquistaria no futuro. Quem apareceu diante de Pachacútec, flutuando no ar, se autodenominando Deus Sol, e mostrando um espelho para visualizar o futuro? Poderia ser algum tipo de tecnologia desconhecida por nós? É possível que esse Deus tenha sido responsável por transformar as pedras em guerreiros que ajudaram a derrotar os Chancas? Ou será que são apenas histórias distorcidas? Existem muitas perguntas sem resposta. Uma outra versão dos acontecimentos foi registrada pelo cronista José de Acosta. Ele relata que um dia, enquanto o rei Inca descansava diante de uma fonte, uma luz cegante vinda do céu caiu na água. Na lenda, esse objeto é descrito como uma tábua de cristal na qual podia-se ver a figura de um indígena, com a seguinte descrição: do topo da cabeça, 3 relâmpagos irradiavam, brilhantes como os raios do sol. De seus braços emergiam cobras enroladas em torno da cabeça e orelhas. Usava joias semelhantes às dos Incas e vestia trajes incas. Entre as pernas e nas costas, apareciam a cabeça de um felino e uma cobra que descia pelas costas. A figura vista dentro do espelho deve ter sido tão assustadora para Pachacútec que ele fugiu assim que a viu. No entanto, o estranho ser o chamou e disse-lhe: Venha aqui, filho. Não tenha medo, pois eu sou o Sol, seu pai. Sei que vamos subjugar muitas nações. Reverencie-me e lembre-se de mim em seus sacrifícios. Quando ele resgatou o estranho espelho de cristal do fundo da fonte, olhou para ele e teve uma visão que revelou todas as suas futuras conquistas. Pachacútec manteve o espelho sempre por perto durante toda a sua vida. E o consultava como se fosse um oráculo, que lhe permitia talvez estar em contato com o que considerava ser o Deus Sol. Que tipo de ser poderia ter visitado Pachacútec?
Era real ou apenas uma criação de lendas e superstições? No estranho encontro com o rei Inca, este deus Sol se identifica como tal. Já sabemos que existe um culto ao Sol praticado desde tempos antigos, possivelmente remanescente de uma civilização perdida como Atlântida. O culto ao Sol ainda está presente em diversas instituições e religiões. No entanto, o mais chocante de tudo é que ele pede a Pachacútec que o adore e que façam sacrifícios em seu nome. Que tipo de entidade exigiria adoração e rituais de sacrifícios? Devemos lembrar que os Incas veneravam o Sol como símbolo da cidade de Cusco, a capital do Império. Por essa razão, cobriram a cidade de ouro para que brilhasse como o próprio Sol. O culto ao Sol era o eixo de sua vida. É igualmente surpreendente como a descrição daquele ser estranho guarda uma relação próxima com as figuras antropomórficas que a cultura de Paracas representou em seus tecidos. Esta é a mesma cultura cujos crânios alongados foram encontrados, com maior capacidade craniana do que a de seres humanos comuns. Essas características são observadas também em hieróglifos, estátuas de reis e deuses egípcios, assim como em representações sumérias. Além disso, análises recentes de DNA revelam uma conexão entre Paracas e a região da Crimeia, o que adiciona mistério à história desses humanos com crânios grandes e alongados. Voltando à Casa dos Espelhos de Água em Machu Picchu e considerando as crônicas espanholas, agora podemos ter uma melhor compreensão do propósito deste lugar. É possível que tenham servido para apresentar a Pachacútec a tábua de vidro ou espelho, que lhe foi dado para manter comunicações com esses seres estranhos, abrindo uma janela dimensional para outro lugar e estabelecendo uma conexão entre dois lugares ou dimensões diferentes. Essa é apenas uma teoria, é claro. No entanto, os Incas tinham consciência de que existiam diferentes mundos que compunham a realidade, assim como todas as culturas antes deles. Esses povos ancestrais conheciam perfeitamente seu lugar e propósito na Terra. A cosmovisão dos Incas era dominada por 3 mundos paralelos: o Cupacha, o mundo abaixo ou dos mortos; Caipacha, o mundo do presente ou dos vivos; e Anampacha, o mundo acima ou dos deuses. Acreditavam que certos lugares na Terra poderiam servir como portais para comunicar esses 3 mundos. Machu Picchu é considerado um desses enclaves para acessar os mundos invisíveis. Um dos pontos mais importantes da cidadela são os Intihuatana, que em Quichua significa onde o sol está amarrado. É um altar de granito posicionado em um local destacado, culminando em um obelisco central, semelhante ao que domina o topo da montanha na cidade de Petra, Jordânia, utilizado para sacrifícios em honra do deus hebreu. No entanto, talvez o lugar mais misterioso na montanha sagrada seja o Templo da Lua, situado em Huayna Picchu, 300 metros acima do restante da cidade. Erguido dentro de uma caverna natural, adaptado perfeitamente às suas formas, este santuário foi construído com blocos montados sem argamassa. Curiosamente, não há registros que indiquem qual era o propósito deste santuário. Apenas 4 portas trapezoidais estão presentes, aparentemente sem levar a lugar algum. Então, por que construir esse tipo de porta? Esse padrão de construção é observado em muitos templos antigos espalhados por todo o Peru. Todos eles possuem essas portas truncadas ou seladas. É aqui que as teorias sobre portais dimensionais ganham vida. Talvez esses acessos trapezoidais fossem utilizados como entradas para transitar de um lugar para outro, similar ao que é representado em algumas imagens sumérias. Não seria razoável dedicar tanto esforço e trabalho para esculpir e polir a rocha tão meticulosamente apenas para usá-la como simples altares de oferendas. Na região montanhosa do Peru, um local conhecido como La Puerta de Ayumarca, ou Portão dos Deuses, apresenta uma enorme porta de aproximadamente 7 metros de altura esculpida na rocha sólida. Dentro dela, há uma abertura menor em forma de T, com pouco menos de 1,80 m de altura, e uma depressão circular em seu interior. As lendas locais dizem que os deuses usavam esta porta como um portal estelar, através do qual entravam e saíam. Eles abriam a porta com um disco que era colocado em uma pequena alcova dentro da porta. Uma das histórias conta que um sumo sacerdote chamado Amaro Mero utilizou um disco para abrir essa porta, que funcionava como uma chave para o portal dimensional. Novamente, o disco aparece como uma chave. Aqui temos uma aparente tecnologia extraterrestre na forma de um disco. O disco seria colocado na abertura, o que ativaria o portal. Talvez os sacerdotes incas conhecessem técnicas para abrir esses portais, que, segundo as lendas de alguns desses lugares sagrados, eram utilizados para encontrar os deuses. Por enquanto,
esse mistério permanece parte das lendas. No entanto, há indícios que sugerem que a história da América do Sul, assim como a história antiga de todo o mundo, ocorreu de maneira muito diferente do que nos foi contado. Talvez em um futuro próximo possamos descobrir nosso verdadeiro passado.